era quello che dava più indicazioni tecniche anche all'allenatore, cioè lui cercava di proporre tante soluzioni. Van Basten, grandissimo calciatore, forse un pochino più chiuso, nel senso che non era come Gullit, aveva un carattere un pochino più chiuso, ma aveva una naturalmente grandissima tecnica e aveva un grandissimo orgoglio. A geração holandesa do final da década de 80 foi educada nas tradições do futebol total. E nas finais da Copa da Europa em 88, na Alemanha Ocidental, eles eram treinados por Reinus Michels. Quando eles enfrentaram os alemães ocidentais na semifinal, era sua chance de acabar com antigos fantasmas. In de trainingsperiode kreeg ik te doen met een ploeg die demonstreerde zeer scherp te zijn, zeer gemotiveerd. Dat komt ook omdat natuurlijk in de voorgaande jaren het weer niet gelukt was en er een hoop problemen zijn geweest. En ja, iedereen was er aan toe om er weer eens wat van te maken. Uma coisa era derrotar os alemães. Vencer os alemães na Alemanha era outra coisa bem diferente. Em seguida, os holandeses derrotaram os soviéticos na final. Essa era uma vitória que tinha suas raízes na Holanda, mas foi o Milan que colheu os frutos. Che è arrivato l'anno dopo e si è subito inserito, ha trovato i suoi amici Gullit e Van Basten. È stato fondamentale anche lui perché è un giocatore straordinario a centrocampo, poteva giocare da solo contro 3, contro 4, aveva un fisico eccezionale. Rijkaard, tira e gol di Rijkaard porta in vantaggio il Milan al 22esimo. Em 1990, o futebol italiano atingiu seu auge. O Milan manteve a Copa da Europa, enquanto os times italianos, num acontecimento sem precedentes, arrebatavam os troféus dos 3 campeonatos entre clubes da Europa. No ano anterior, o Inter havia conquistado o campeonato, apenas a 3ª vez que conseguia essa proeza desde os dias de Herrera. Mais uma vez, a cidade de Milão era a mais poderosa cidade do futebol do mundo. Em 1990, a Itália hospedou a Copa do Mundo. E quando a Holanda enfrentou a Alemanha Ocidental no segundo turno em Milão, não foi apenas um dos poucos bons jogos do torneio, mas também colocou os 3 jogadores holandeses do Milan contra os 3 jogadores alemães do Inter. Embora esse seja um jogo do qual a maior parte das pessoas lembra por outros motivos. Das Spiel Holland-Deutschland war zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr nur Holland gegen Deutschland, sondern war auch AC Mailand gegen Inter Mailand. Und wir waren nur einfach der glückliche Gewinner bei diesem Spiel, wobei die Holländer zu Beginn des Spiels, ich glaube, 3 oder 4 ganz klare Torchancen vergeben haben. Die hätten also das Spiel schon frühzeitig entscheiden können für sich. Und wir waren happy, dass sie es nicht getan haben und wir wurden immer besser während des Spiels. Und dann haben wir das auch mit 2-1 noch gewinnen können. Aber es war mehr als nur Deutschland gegen Holland, es war auch gleichzeitig eine Mailänder Stadtmeisterschaft. Eram os jogadores do Inter que celebravam quando os alemães ocidentais se tornaram campeões do mundo pela 3ª vez depois de derrotar a Argentina na final. A África do pós-guerra tirou vantagem do fim da violência e se dedicou à tarefa de construir um novo futebol. No norte árabe, uma Copa regional reuniu uma grande quantidade de times e jogadores talentosos. La Coupe d'Afrique du Nord, c'était une compétition qui réunissait tous les clubs d'Afrique du Nord. Alors il y avait l'Algérie, la Tunisie, l'Oranie à l'époque, la Constantinois et le Maroc. Cette compétition a servi à nous révéler. A popularidade do futebol no norte era agora inquestionável, fazendo dele a base natural para aqueles que desejavam organizar o jogo a nível internacional. A FIFA, o órgão controlador do futebol, entrou na jogada. FIFA decided to have confederation for the colonies, and they said that Africa can form their
African Confederation of Football, and when they get that, they will be given a seat in the executive committee of FIFA. The Argentinian member said, but we have got something to consider. Why are you giving Africa a seat? There is no football in Africa. Não havia como negar que o abismo entre o futebol africano e o futebol europeu era enorme. Em 54, a vitória humilhante da Hungria sobre o Egito por 12-0 danificou tremendamente a já fraca reputação do futebol da África. Mas a crença dominante era de que nenhum progresso seria alcançado no continente até que os times africanos jogassem, perdessem e aprendessem nas mãos da elite europeia. Em uma reunião em Khartoum, em 57, nasceu a Confederação Africana de Futebol. Era uma corajosa declaração de unidade e, ao mesmo tempo, de independência africana. CAF maybe is the first Pan-African institution in Africa, and it was established by only 3 African countries, in fact 4 to begin with. The 3 were Ethiopia, Sudan and Egypt, and then there was South Africa. A Confederação decidiu comemorar sua fundação com a Copa Africana das Nações, a qual todos os 4 membros trariam um time. No entanto, para Fred Fell, representante da África do Sul, esse era um desafio que ele não podia aceitar. Fell disse à Confederação que as leis de segregação racial sancionadas nos anos 50 significavam que a África do Sul teria que mandar um time formado ou por jogadores brancos ou por jogadores negros, mas nunca um time misto. Para aquelas nações que tinham acabado de sair do jugo do colonialismo, a posição da África do Sul era injustificável. Para Nekachev Tessema, o representante da Etiópia, isso era intolerável. His memory of the Italian colonial past in Ethiopia was vivid, so he refused. He said, if you cannot come with a mixed race team, not only you'll be eliminated from the first African Cup, but South Africa would not continue to be a member of the African Football Confederation. If you do not want to play with your blacks, how come you want to play with us blacks? A África do Sul foi excluída, começando uma guerra de 30 anos entre a Confederação de Tessema e aqueles que aceitavam o apartheid. Com a ausência da África do Sul, a primeira Copa Africana das Nações foi um evento meio limitado. O Egito e a Etiópia contestaram o resultado de uma final que os africanos do norte ganharam por 4-0, confirmando a sua fama de time de maior sucesso do continente. وإقبال الجمهور السوداني عليها شجع الاتحاد الأفريقي إنه ينظم هذه البطولة كل سنتين عند فرقة تانية. A Copa Africana das Nações foi fortalecida nos anos seguintes pelo grande número de novos países independentes que queriam participar da competição. A situação política na África era um assunto importante para o mundo todo, com a formação da Organização para a Unidade da África, em 63, colocando em evidência os sentimentos pan-africanos de líderes como Nkrumah, de Gana. O fato de a final da Copa das Nações ter sido realizada em Gana e vencida pelo time da casa naquele ano foi um triunfo tanto para o time quanto para o seu presidente. Ele acreditava que o futebol poderia ser um modelo de orgulho e unidade africanos e com um time de estrelas negras bem-sucedido, ele tinha o melhor veículo para a disseminação dessa crença. The Africa Cup Series for 1963 drew to an eventful close, proving to the world that in unity, the African sportsman is a powerful, talented and inspiring force in the competitive world of sport.
Em meados da década de 60, Krumah não era o único a transformar o futebol em uma arena política. A CAF continuava a ser um oponente ferrenho da discriminação racial, se opondo à decisão da FIFA de realizar uma Copa do Mundo em algum lugar entre a Ásia e a África. Consequentemente, as duas confederações boicotaram o torneio de 66, deixando Eusébio, nascido em Moçambique, mas jogando por Portugal, como representante simbólico da África na Inglaterra. Em 65, um golpe militar trouxe ao poder no Congo belga Joseph Désiré Mobutu, um empolado apaixonado por futebol. Apoiado pelo Ocidente, ele definiu uma nova imagem tanto para seu país quanto para a África, uma imagem que em muitos aspectos lembrava o panafricanismo de Krumah. Il voulait devenir le plus grand président africain et il a utilisé les sports pour faire sa campagne et sa publicité. Tant mieux, mais pour nous, ça réussit. Parce que Mobutu s'était investi, c'était pas possible. Encorajados por Mobutu, os times do Congo prosperaram e em 1967 o Englebert venceu a Copa Africana das Nações, a competição mais bem conceituada da África, contra o Asante Kotoko de Gana. Tendo garantido sucesso em casa, Mobutu voltou sua atenção para a seleção nacional. When the Leopards raced onto the field to win the final of the Africa Cup of the Nations in the presence of the Emperor of Ethiopia in Addis Ababa, the Congolese 11 had already chalked up 3 brilliant victories in a row in this marathon competition. What a magnificent team the Leopards are, owing so much to the inspiration of President Mobutu. 3 anos depois de ter assumido o poder, Mobutu viu seu investimento no Leopard ser recompensado com uma vitória sobre os Estrelas Negras de Gana na disputa final de 68. Mais ce n'est qu'à la 66e minute que le winning goal est arrivé. Ça veut dire sur une passe d'un adversaire, j'ai amorti et j'ai fait un but. Alors c'était une fierté à ce moment-là. Cala la contrôle, tire et c'est le but. But donc et c'est le but de Kalala. The Egyptian referee blew the whistle for full time. The Congo team was new champion of Africa. Tanto o time quanto seu patrocinador exploraram longamente a glória dessa vitória. Para Mobutu, essa vitória era prova incontestável de que ele era realmente o líder natural em uma África recém-independente. Ele obteria sucesso onde Krumah falhara. Ele acreditava que o esporte seria capaz de unificar e pacificar uma população faminta de coisas boas, e em 74 ele alimentou este sonho até que ele estourasse. Vous savez que vers les années 73 et les années 74, les Zaïre, actuellement, la République démocratique du Congo, était au top sur le plan économique. Il y avait beaucoup d'argent. L'économie marchait très bien. Rappelez-vous, c'est la même année, 74, il y a eu les championnats du monde de boxe, ici à Kinshasa. Mohamed Ali e Jorge Foreman. Na ocasião em que Puskas se juntou ao Real, os espanhóis já haviam conquistado 3 Copas Europeias consecutivas. Sua inspiração era um argentino que havia abandonado seu país em 1949, depois de uma greve de jogadores, e que havia passado 4 anos jogando em uma liga rebelde na Colômbia. Alfredo Di Stefano é considerado até hoje, por muitos que o viram jogar, como o maior jogador de todos os tempos. Y cuando era pequeño que me iba a decir que tirara, que pateara con la derecha y que pateara con la izquierda. Y eso es lo que vale. La cosecha que uno realiza es la cosecha de la calle, ¿no? El aprendizaje de la calle, la universidad de la calle. Eleito 2 vezes como jogador de futebol europeu do ano, começaram a dizer que Di Stefano era um tirano. Ou você aceitava a autoridade dele ou você estava fora. Como sempre voy a manifestar, si no es por tus compañeros, tú no vas a estar ahí arriba. Cuando te dan el trofeo, decís gracias, pero gracias a mis compañeros también. Todas as pessoas presentes ao Hampden Park em Glasgow, na final do Real Madrid, e Eintracht Frankfurt, na final da Copa Europeia de Clubes em 1960, diriam que foram privilegiados por terem estado presentes ao maior jogo de futebol de toda a história. Again, the ball was in the German danger zone. This time it was secured by the Hungarian Puskás. He made no mistake.
A good pass found a brilliant Puskás. The Hungarian marvel made it 5-1. Puskás marcou 4 gols e Di Stéfano marcou 3 na vitória do Real Madrid por 7-3, marcando a sua 5ª vitória consecutiva na Copa Europeia. Yo he tenido 4 entrenadores y con los 4 he ganado Copa de Europa y he quedado campeón de Liga. O sea, que no era muy importante el entrenador, era más importante los jugadores que había. A posição social dos jogadores de futebol não passou desapercebida para alguns dos membros mais inescrupulosos do público. Em 1963, durante uma excursão à Venezuela, Di Stéfano foi sequestrado. Não o mantiveram preso por muito tempo. Os sequestradores conseguiram a publicidade que queriam, mas perceberam que se Di Stéfano fosse ferido, isso, em vez de ajudar, os prejudicaria mais. Reconozco que me trataron bien, por eso estoy aquí sentado, y que ellos hicieron algo por su país, que no sé si lo habrán conseguido o no lo consiguieron, pero que yo, indiscutiblemente, esta gente la disculpo porque tenían su misión, ¿no? O valor de alguns superastros não está apenas no que fizeram dentro de campo, mas também em sua contribuição fora dele. Um desses jogadores foi Johan Cruyff. Até os anos 70, o futebol na Holanda estava no limbo. We hadden het vertrouwen niet. Er was geen vertrouwen in het Nederlandse voetbal. Het was dat Calvinisme, doe maar rustig, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat is typisch Nederlands. En Cruyff was iemand die daar ineens bovenuit sprong, die gekke dingen deed, die ook geld wilde verdienen. Die zei, als er elke week naar mij een stadion vol zit te kijken en er kijken miljoenen televisiemensen alleen naar mij of naar ons elftal, dan moeten wij er ook wat van zien. Em 1973, o Barcelona contratou Johan Cruyff do Ajax na primeira transferência de $1 milhão da história. Em 1974, ele tornou-se o primeiro a ser eleito jogador europeu do ano pela 3ª vez. Cruyff subiu ao estrelato no início da década de 70, quando levou o Ajax ao 3º título da Copa Europeia. Cruyff não tinha medo de explorar seu sucesso para obter ganhos financeiros. Ele era duro na negociação com seus clubes e foi um dos primeiros jogadores modernos a contratar um agente. Johan Cruyff is dus nog binnen die sterspelers nog eens van een aparte klasse, net als Beckenbauer. Cruyff was dus een allround voetbal. Dus niet alleen een jongen die centrale spits kon spelen, die dus kon scoren. Maar ook een jongen die dus nog op kon treden, wat ik dan noem als een aanvallende speelmacher. Zoals dat tegenwoordig wel meer gezien wordt. Het genie, de man met een overzicht die maar weinige spelers gegeven is. Em 1974, a Holanda se classificou para sua primeira final de Copa do Mundo desde 1938. O sucesso na Copa Europeia levou à crença de que os holandeses poderiam se tornar campeões do mundo. No seu caminho estava Franz Beckenbauer e o time da Alemanha Ocidental, que 2 anos antes havia se tornado campeão europeu pela primeira vez. Ja, Franz Beckenbauer ist sicherlich die Lichtgestalt im deutschen Fußball. Nicht nur, weil er als Spieler natürlich einer der weltbesten Spieler aller Zeiten ist. Er hat dort Standards gesetzt, hat natürlich als Spieler die Weltmeisterschaft geholt, mit Bayern München international top gespielt. A inimizade histórica entre as duas nações transformou esse confronto entre Cruyff e Beckenbauer em uma luta ainda mais acirrada. Com apenas 1 minuto de jogo, Cruyff marcou um gol de pênalti. Os alemães empataram com outro pênalti na metade do primeiro tempo, antes de marcar o gol da vitória, pouco antes do intervalo. Colocar o indivíduo à frente da equipe tornou-se uma marca da Holanda desde Cruyff.
Aqui ele não conseguiu recuperar sua compostura depois que os alemães assumiram a liderança. Em vez disso, encarando um duelo pessoal com o respeitado juiz inglês Jack Taylor. Nooit gelukkig met de arbitrage. Cruyff was altijd aan het protesteren, aan het lullen, aan het regelen, aan het dirigeren. Hij had ook altijd oog overal. Hij zag alles, hij hoorde alles, hij voelde alles. En toen was hij misschien iets te veel daarmee bezig, omdat hij niet helemaal lekker in zijn vel zat. Cruyff sempre disse que perder a final da Copa do Mundo não significava nada para ele, que o legado do seu inovador futebol total era mais importante. Mas Beckenbauer também foi um inovador. Atribui-se em grande parte a ele o crédito da invenção do conceito de defensor-atacante, o líbero. Der war so gebaut, der hat festgestanden wie der König beim Schachspiel. Und ja, dann hat er die Tore gemacht. Das war unnachahmlich. Ich sagte schon, dann ist er nach vorne gegangen, zum Tor hin und hat die Abwehr mitgelockt. Und dann ist er zurück und dann hat er den Ball von hinten geholt. Das kann man nicht nachmachen. Und das ist die Größe der Spieler, dass jeder das Besondere mitbringt. Jeder einzelne Spieler. Tanto Beckenbauer quanto Cruyff não estariam presentes à Copa do Mundo seguinte. Beckenbauer havia se aposentado do futebol em 1977 e, como um sinal de que os jogadores estavam começando a se ver como mais importantes do que o próprio jogo, Cruyff se recusou a viajar até a Argentina, dizendo simplesmente que tinha prometido à sua esposa que não iria.